aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História com vocês. Dentro do projeto da plataforma Gonçalves Dias, preparatório Pais UEM Enem, iremos abordar, na aula de hoje, uma série de questões e itens que caíram em vestibulares, tanto do Pais Enem, do Pais UEMA, melhor falando, como do Enem. Na aula de hoje, nós iríamos nos voltar para uma temática, resolver, discutir, debater, refletir, na verdade, uma temática que ela está presente, ou se faz presente, nos últimos vestibulares do Pais UEMA e do Enem, que é a teoria da história e o patrimônio cultural e a memória. A dinâmica da nossa aula é a seguinte: nós iremos refletir os textos, depois da reflexão sobre os textos, iremos tomar muito cuidado, observar o comando que o item ou a questão nos traz, e iremos direto para a resposta. E observar também alguns distratores, né? Aquelas alternativas erradas que algumas das vezes pode nos confundir no momento que nós estivermos ali, basicamente, fazendo esse exercício dessas avaliações. Então vamos lá. Nós temos aqui nosso primeiro item, né? Como se trata de Enem, um primeiro item que caiu no Enem 2021, né, que envolve essa temática, teoria da história, patrimônio cultural e memória. E o texto 1, ele nos fala o seguinte: portadores de mensagem espiritual do passado. As obras monumentais de cada povo perduram no presente como o testemunho vivo de suas tradições seculares. A humanidade, cada vez mais consciente da unidade dos valores humanos, as considera um bem comum e, perante as gerações futuras, se reconhece solidariamente responsável por preservá-la, impondo a si mesmo o dever de transmiti-la na plenitude de sua autenticidade. Nós temos um fragmento no ano de 1964, observe que o fragmento é do ano de 1964, e um fragmento que ele vai sinalizar a importância da preservação das chamadas obras monumentais, ou seja, do chamado patrimônio cultural. Observe que o fragmento, ele mostra toda a importância que o patrimônio cultural ele tem para uma determinada sociedade. O texto, ele nos fala do patrimônio como sendo uma mensagem espiritual do passado. O patrimônio como testemunho vivo. O patrimônio mostrando tradições seculares. O patrimônio dando importância para os valores humanos. O patrimônio como bem comum. O patrimônio importante para as futuras gerações. Um patrimônio que é fundamental a preservação dele, pela importância que ele tem para as gerações do presente e as gerações futuras, e até mesmo para a memória do passado. Então é fundamental a preservação do patrimônio. Observe que o primeiro texto, ele nos mostra a importância de se preservar o patrimônio. E um dos pontos fundamentais nessa preservação é mostrar uma relação de identidade. É fundamental que exista toda uma relação de identidade entre a sociedade e o patrimônio, como uma forma de preservar esse patrimônio cultural. Então, o primeiro texto, ele nos sinaliza a importância da preservação do patrimônio. Muito bem. Nós temos o texto 2. Olha só. Os sistemas tradicionais de proteção se mostram cada vez menos eficientes diante do processo acelerado de urbanização e transformação de nossa sociedade. A legislação de proteção peca por considerar o monumento
até certo ponto, desvinculado da realidade socioeconômica. O tombamento, ao decretar a imutabilidade do monumento, provoca a redução do seu valor venal, do seu valor de mercado, do seu valor comercial. E o abandono, o que é uma causa, ainda que lenta, de destruição inevitável. Então, observe que o segundo fragmento, ele faz uma crítica à preservação do patrimônio cultural. Ele faz uma crítica, principalmente quando ele fala, por exemplo, que é menos eficiente os sistemas tradicionais de preservação dos patrimônios. Tá? Ele fala que é menos eficiente diante de um processo de quê? De desenvolvimento da cidade, de transformação da sociedade. Ele faz uma crítica à própria legislação que protege o patrimônio. Ele critica essa legislação. Ele mostra que essa legislação é uma legislação, na verdade, que ela dificulta até mesmo uma importância socioeconômica para o patrimônio. Ele critica o processo de tombamento de determinados bens culturais, quando ele diz que o processo de tombamento, da forma como ele vem sendo feito, esse processo de tombamento, na verdade, ele acaba tornando um patrimônio imutável, na medida que ele vai reduzir o valor comercial daquele patrimônio. Tá? E ele chega até a afirmar que simplesmente, com o passar do tempo, esse patrimônio acaba sendo abandonado, porque ele perde toda a sua importância socioeconômica, ele perde todo o seu valor comercial, o que diz que leva à destruição desse patrimônio. Então, o segundo fragmento, ele faz uma crítica à questão da proteção, da valorização da questão patrimonial. Repare que o primeiro discute a necessidade de se proteger. E o primeiro é de 1961. O segundo, repare que o documento, ele basicamente é de 1977. Então, as temporalidades, elas estão próximas. 64, 1977. Repare que são dois textos que mostram tempos muito próximos. Um criticando, evidentemente, as questões do tombamento, da proteção patrimonial, que é o texto 2. E o texto 1, ele já vai valorizar a proteção do patrimônio cultural. E aí ele vem para o comando, né? O comando da questão. Olha só. Escritos em temporalidade histórica, ou seja, em tempos históricos, aproximado, o primeiro texto é de 64, o segundo texto é de 1977, os textos se distanciam, apesar de estarem próximos, na concepção de tempo, eles vão se distanciar ao apresentarem pontos de vista diferentes. Sobre o quê? O primeiro texto valoriza o patrimônio. O segundo texto critica a valorização patrimonial. Então, resposta, letra A, letra C de casa. Política de conservação de bens culturais. Então, eles vão se distanciar no que diz respeito à política de conservação de bens culturais. O primeiro, observe que ele o quê? Valoriza. O segundo, critica. Então, resposta, letra C de casa. Ok? Beleza? Por exemplo, nós podemos pegar um distrator aqui, seria interessante analisar. Esse distrator. Defesa de privatização de sítios arqueológicos. Ele não está discutindo a preservação de sítios arqueológicos. Né? Ele fala basicamente de monumentos, como um todo, e não necessariamente de sítios arqueológicos. Então, por isso, nós podemos, evidentemente, eliminar essa letra D e considerar como distrator. Ok? Vamos aqui para a nossa segunda questão, ou melhor falando, item questão que caiu no Enem em 2020. Olha só. A reabilitação da biografia histórica integrou as aquisições da história social e cultural, oferecendo aos diferentes atores históricos uma importância diferenciada, distinta, individual. Mas não se trata mais de fazer simplesmente a história dos grandes nomes, que era feita inclusive pelo positivismo, em formato hagiógrafo, quase uma vida de santo, sem problemas, sem máculas, mas de examinar os atores ou o ator, célebres ou não,
como testemunhas, como reflexo, como reveladoras de uma época. Observe que o fragmento da historiadora Del Priore, o fragmento ele mostra sobre a necessidade da importância da biografia como documento histórico. Porém, uma biografia reabilitada, uma biografia que tem que ser trabalhada sobre uma outra concepção. Não uma biografia como o positivismo fazia. Uma biografia dos nomes célebres, uma biografia dos grandes nomes, uma biografia de heróis, mas uma biografia de atores comuns ou célebres. Uma biografia de testemunhas de uma determinada comunidade. Então, o fragmento ele discute a importância documental da biografia. A necessidade de se buscar a biografia como documento na construção do conhecimento histórico, porém, não dando importância apenas para aquela biografia dos grandes nomes, a biografia dos grandes personagens, mas dando importância também para a biografia de pessoas comuns, de pessoas que não são célebres, até como uma forma de mostrar o cotidiano daquela comunidade. Então, ele mostra a necessidade de se trabalhar com uma biografia dentro da história cultural, da história das análises, e não da história tradicional, que é a história positivista, que valorizava a biografia dos grandes nomes ou dos chamados heróis, ok? Ou a biografia dos vencedores. Aqui existe uma necessidade de se trabalhar a biografia também dos vencidos, ok? Que é o que o fragmento vai discutir. É uma questão de documento. A importância do documento, no caso a biografia, na construção do conhecimento histórico, ok? E aí vem um comando do item. Olha só, de acordo com o texto, novos estudos têm valorizado, tá vendo? Novos estudos. Estudo da Escola dos Análises, estudo da história cultural, tem valorizado a história do indivíduo, né? Por se constituir como uma possibilidade de acesso ao cotidiano das comunidades. Ou seja, se mostrar como aquela comunidade se organizou, como basicamente seus valores, as suas tradições, os seus hábitos, mostrando a biografia de pessoas que vivem naquela comunidade, não necessariamente dos personagens célebres dela. Então, resposta, letra D de dado. Olha só, vamos pegar um distrator rapidinho aqui. Adesão ao método positivista. Pelo contrário, o fragmento ele fala da reabilitação da biografia. Reabilitar, ou seja, valorizar a biografia sob uma outra perspectiva, e não na perspectiva que o positivismo fazia, que é uma perspectiva da valorização da biografia dos grandes nomes, sem defeitos, sem mácula, como o próprio texto coloca. Tá? Então, a nossa resposta, letra D de dado. Ok? Temos aqui nosso terceiro item, que caiu no Enem, PPL 2021. Foi no século XVIII, nas terras de uma fazenda, que surgiu a Vila Distrita e Real de Sobral. O desenvolvimento da localidade se deu por estar próximo ao rio Acaraú, no Ceará, que ligava os estados de Pernambuco, Piauí e Maranhão, que é o rio que passa, inclusive, também ali pelo Ceará. O tombamento de Sobral, a legalização daquele bem cultural, oficialização, trouxe ainda como peculiaridade, como particularidade, no Ceará, o envolvimento dos moradores, ou seja, se tombou por conta da importância que aquele rio, que basicamente passa por essa região, tem para aquela comunidade. Quem passa pela cidade pode ver construções que trazem os estilos coloniais, ecléticos, arte deco ou vernaculares. Ou seja, o tombamento pela importância e pela história que determinadas construções têm para aquela memória daquela comunidade. Ou seja, se você observar um determinado bem cultural que foi tombado, levando em consideração a memória, a história, levando em consideração
a identidade que aquela comunidade tem com essas construções, que é um ponto muito importante no processo do tombamento. Então, observe o comando que ele vai nos dar para o item. A condição atribuída ao complexo arquitetônico da cidade, conforme mencionada no texto, proporcionou o quê? Proporcionou, na verdade, a preservação dos artefatos, porque foi tombado. A partir do tombamento, você vê o quê? Uma necessidade da preservação. O tombamento leva ao processo de preservação. Então, resposta, letra E. Preservação dos artefatos de memória, porque as construções coloniais, como o texto mostra claramente, falam da memória, que tem a ver com a identidade daquela comunidade. Então, resposta, letra E. Ele fala aqui na letra B, valorização de reservas ecológicas, ele não está falando necessariamente de reserva. Ele está falando, por exemplo, do patrimônio arqueológico e não necessariamente das reservas ecológicas que tem na região. Então, resposta, letra E. Nós temos aqui a nossa quarta questão, que caiu na UEMA em 2016. Aqui você tem alguns monumentos do Antigo Egito, as chamadas pirâmides de Gizé, uma delas, e aqui, basicamente, ao lado você tem uma esfinge, né? Os jihadistas, inclusive, convocaram muçulmanos em 2015 para destruir a esfinge e as pirâmides do Egito, no momento que eles invadiram essa região. Um líder jihadista egípcio provocou a população muçulmana para destruir a esfinge e as pirâmides de Gizé. Informa o site árabe Burgan Salem, que afirma ter ligações com o Talibã, que é uma organização terrorista, pediu que os egípcios repetissem o que foi feito no Afeganistão, quando estátuas de Buda foram removidas após a chegada desses fundamentalistas terroristas ao poder lá no Afeganistão. A destruição da memória, da história, do passado é algo terrível para uma sociedade. Porque quando você destrói esses monumentos, você destrói o passado, a memória e a história de uma determinada sociedade. A destruição de patrimônios históricos da humanidade, como as estátuas de Buda no Afeganistão, e a ameaça à esfinge de Gizé e às pirâmides, não se restringe aos conflitos políticos religiosos que assolam o Oriente Médio há séculos, mas fazem parte de um processo maior de reconfigurar memória e história na sociedade. Por quê? Porque quando você destrói o monumento, você está basicamente mostrando disputa de poder. A disputa de poder acontece no campo da memória. A disputa de poder acontece no campo da história. Então, os jihadistas, no momento que eles destroem esses monumentos, tanto no Afeganistão, ou a possibilidade de destruir no Egito, isso mostra a necessidade de varrer uma memória, de varrer uma história e colocar uma outra memória, uma outra história. Ou seja, você está tendo conflitos. Nós temos conflitos de história, nós temos conflitos de memória, que é o que basicamente as informações do fragmento nos traz. Aí nós temos aqui o comando, olha só da questão. O processo acima descrito, ele está falando de destruição de patrimônio, o processo acima descrito está diretamente relacionado ao quê? Resposta, letra A. Uso da memória e da história no campo de disputa, conflito e de construção de identidades coletivas, de novas identidades, né? Então, claramente, no campo da memória e da história, há disputa. Essas disputas não apenas acontecem por conta de questões políticas e religiosas, mas elas ocorrem também por conta da questão da memória e da história. Então, resposta, letra A. Nós poderemos olhar, por exemplo, esse distrator aqui, ó. A destruição dos bens culturais construído ao longo da dominação imperialista, não. Esses bens culturais, como as pirâmides, por exemplo, que ele nos mostra, e a esfinge, foram construídos na época do Egito Antigo. Então, resposta, letra A. O uso da memória e da história no campo de disputa e de construção de identidades coletivas. Ok, galerinha? Então, nós temos aqui, basicamente, algumas questões
que envolveram teoria da história, patrimônio, cultura e memória. Um grande abraço e até mais. E aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História, no preparatório Paz Uema Enem da plataforma Gonçalves Dias. Na aula de hoje, nós iremos refletir e exercitar alguns itens e questões sobre o objeto de conhecimento Grécia e Roma Antiga. Vamos analisar os últimos itens e as últimas questões que caíram sobre esse tema nas provas do vestibular Paz, Uema e do Enem. Muito importante fazermos o movimento, analisar o texto, quando nós tivermos algo para analisar nesse texto, observar com bastante cuidado o comando, o que ele está pedindo, ir para a resposta e, na medida do possível, olhar um ou outro distrator, outra alternativa errada, que poderia, inclusive, ter confundido o aluno no momento que ele fez o item ou a questão. Ok? Então, vamos lá. Nossa primeira questão, nosso primeiro item, na verdade, caiu na prova do Enem, em 2020, e o fragmento nos mostra o seguinte. Na Grécia, o conceito de povo abrange tão somente aqueles indivíduos considerados cidadãos. Assim, é possível perceber que o conceito de povo era muito restritivo. Mesmo tendo isso em conta, a forma democrática vivenciada e experimentada pelos gregos atenienses no século IV e V a.C., pode ser caracterizada fundamentalmente como direta. Observe que o fragmento, ele nos fala, no primeiro momento, ele começa a nos falar sobre o conceito de povo. Ele associa o conceito de povo na Grécia Antiga, em Atenas, que o próprio fragmento, ele fala sobre o momento da democracia ateniense, por volta ali do século IV e V. Então, o conceito de povo, ele associa esse conceito ao quê? A cidadão. Povo, cidadão. Cidadão, que ele diz que exerce de uma forma direta as suas funções políticas. Ou seja, o cidadão, que é um homem livre, que tem idade adulta, que nasceu em Atenas, filhos de pais atenienses. Um cidadão que dentro dessa democracia, dessa polis, dessa cidade-estado de Atenas, ele vai exercer diretamente o seu ofício político. Dessa forma, essa democracia, ela é direta. É diferente da nossa democracia, que é uma democracia representativa. Essa democracia, os cidadãos, eles discutem, eles vão, na verdade, decidir os destinos da polis. São eles que tomam essas decisões. Lá na Ágora, existe um espaço para isso, chamado de fórum, ou assembleia, onde ele vai decidir os destinos políticos da polis, onde ele vai exercer a sua cidadania. Apesar de mostrar no texto que essa cidadania, ela é restrita, que esse povo, esse cidadão, ele é restrito. Por que ele é restrito? Porque aqui a mulher não é considerada cidadã. O escravo também não tem cidadania. O estrangeiro, que em Atenas era chamado de meteco, também não tem cidadania. Apesar dessas restrições, o texto fala que o cidadão, ele é muito importante nessa cidade-estado, dentro dessa forma democrática, porque é ele que decide os destinos dessa polis. Tá? E aí nós temos,
naquele contexto, qual é o contexto que o fragmento fala? O contexto da democracia ateniense. A emergência do sistema de governo, que é a democracia, mencionado no excerto, no fragmento, olha o comando. Promoveu o quê? Promove a participação no exercício do poder. Como nós falamos, essa democracia ela é direta. O cidadão ele decide os destinos da polis. Cidade e cidadão, como diria o pensador Finley, cidade e cidadão se confundem nessa Atenas democrática do século IV e V. Então, resposta, letra E. Participar do exercício do poder, decidir os destinos da polis. Ok? Nós poderíamos, por exemplo, olhar esse distrator da letra C, por exemplo. Estabelecimento de mandatos temporários, ele não está em nenhum momento falando que o cidadão vai exercer mandatos temporários. Pelo contrário, ele está dizendo que o cidadão é povo. Ele está dizendo que o povo, que cidadão, é restrito. Ele fala da restrição da cidadania, que não envolve mulheres, que não envolve metecos, estrangeiros e nem tampouco escravos. Mas ele não fala do tempo do mandato desse cidadão. Ok? Então, resposta, letra E. Nós temos aqui o nosso segundo item, que caiu no Enem em 2019, onde ele vem trazendo no fragmento o seguinte: a soberania dos cidadãos, soberania significa o quê? Autonomia. A soberania dos cidadãos, dotados de plenos direitos, era imprescindível para a existência da cidade-estado. Então, olha que ele nos fala, a autonomia do cidadão é fundamental para a existência da cidade-estado, como nós falamos ainda há pouco. Isso foi muito claro, principalmente na democracia ateniense. Porque o cidadão é ele que decide os destinos da polis. Por isso, para o cidadão, os plenos direitos eles são imprescindíveis para a existência dessa polis. A polis existe conforme as suas decisões que ele vai tomar, principalmente na ágora. Então ele começa a discutir algo que nós já, inclusive, sinalizamos. Segundo os regimes políticos, olha só, a proporção, aí ele vem falando de números. A proporção, olha a questão numérica aí. A proporção desses cidadãos em relação à população total dos homens livres, porque o cidadão, ele tem que ser homem livre, podia variar muito. Olha o que ele diz. Então, o número de cidadãos, a proporção de cidadãos, pode variar muito entre homens livres, porque a cidadania ela está associada ao quê? Ao homem livre. Idade adulta, nascido na polis, filhos de pais da polis. Então ele diz, olha, pode variar muito. Pode ocorrer uma variação. Sendo bastante pequena, olha o detalhe aqui, ó. Sendo bastante pequena nos modelos aristocráticos e nas oligarquias. Então ele diz, ó, o número de homens livres que vão exercer a cidadania nessas polis, e aí observe que ele não identifica qual é a cidade-estado. Se ele está falando de Atenas, se ele está falando de Esparta, a gente pode pegar e encaixar aqui Atenas. Ele está dizendo, olha, Atenas, dentro do modelo aristocrático, né, no modelo oligárquico, né, Atenas, ali, o número de homens livres que exercem as suas funções políticas, que exercem a cidadania, era pequeno. E o número de homens livres que em Atenas exercia a sua cidadania, os seus direitos políticos, na democracia, esse número é maior. Olha só o que o fragmento coloca. Então, eu tenho um número de homens livres maior numa democracia. Eu tenho um número de homens livres menor exercendo a cidadania no modelo aristocrático oligárquico. E por que isso acontece? Simples. Porque no modelo aristocrático oligárquico, além de homem livre, você tem que ter o quê? Terras. Você tem que concentrar terras. Na democracia, esse critério ele não é utilizado.
Na democracia, você não vê a utilização desse critério. Você vai exercer a sua cidadania, você vai ser cidadão se você tiver terra. Esse modelo de concentração de terra, ele está presente dentro de modelos aristocráticos e oligárquicos. Por isso que na democracia, o número de cidadãos ele acaba sendo maior. Então, observe o comando que ele vai dar para o item. Nas cidades e estados da Antiguidade Clássica, e aqui a gente fala principalmente de Atenas, a proporção, o número de cidadãos descrito no texto é explicada pela doação do seguinte critério para a participação política. Então ele pergunta, qual critério para a participação política? Que mostra que o número de homens livres e cidadãos na aristocracia, na oligarquia, é menor do que uma democracia. Então qual o critério? É justamente a terra. Até um critério importante, lá nos modelos aristocráticos oligárquicos, não no modelo democrático. Então, resposta, letra A, controle da terra. Nós podemos pegar esse distrator bem aqui, ó, exigência de alfabetização, isso não existe. A exigência da alfabetização, não. No modelo aristocrático oligárquico, você tem a concentração na terra, não a exigência da alfabetização, além do fato de ser um homem livre. Então, a resposta, letra A, controle da terra. Ok? Nós temos aqui a nossa terceira questão, que caiu no vestibular do PAS UEMA em 2020. Olha só, a imagem a seguir mostra uma representação da morte de Caio Graco, um dos chamados irmãos Gracos. Temos Tibério e Caio. Tibério, inclusive, foi assassinado. Caio cometeu suicídio. Os famosos irmãos Gracos, ali na República Romana. Os irmãos Tibério e Caio foram tribunos da plebe. O tribuno da plebe era a principal magistratura que representava aos plebeus, ou que pelo menos deveria representar aos plebeus. Na Roma Antiga, do século II a.C., que é justamente a época da República, que lutavam por melhorias sociais para os plebeus. E se nós observarmos com bastante cuidado, e aqui o quadro, ele nos mostra a imagem claramente sobre a morte de Caio, então os irmãos Gracos, no momento em que Roma atravessava uma crise socioeconômica, onde você tinha um número de plebeus muito grande nas cidades, despossuídos de empregos, vivendo uma situação de miséria social, os irmãos Gracos, eles propuseram, olha só, eles propuseram democratizar, que nós poderíamos chamar hoje, de uma democratização das riquezas. Porque as riquezas que Roma conquistava na política expansionista, essas riquezas eram concentradas nas mãos dos setores aristocráticos. Então, o que os irmãos Gracos vão propor é a distribuição dessas riquezas, é uma democratização dessas riquezas. Com o intuito de quê? De combater a miséria social, que atingia milhares de plebeus. Tá? Então, qual é a proposta? Vamos fazer reformas. Por exemplo, Tibério propôs reforma agrária. Vamos pegar as terras que o Estado conquista, que isso já era previsto, inclusive, na lei das 12 tábuas, vamos pegar as terras que o Estado conquista e vamos distribuir essas terras para os plebeus. Caio propôs o quê? Propôs a lei frumentária. Vamos pegar o trigo, que os romanos, nesse momento, inclusive, estavam importando trigo a um preço muito alto, o que encarecia o principal alimento desses pobres plebeus, que era o pão. Vamos pegar esse trigo e vender a preços baixos. Distribui o trigo a preços baixos, com uma forma de quê? De viabilizar a chegada desse trigo até esse plebeu. Então, o que os irmãos Gracos propõem, nós poderíamos falar hoje, de uma democratização de riqueza. Distribuir essas riquezas. E o que acontece? Eles acabam sendo perseguidos pelos setores aristocráticos. Tibério foi assassinado. Caio acabou cometendo, basicamente, suicídio. Olha só, aí lá vem o comando da questão. Caracterizam-se como duas propostas defendidas pelos irmãos Gracos. Duas propostas defendidas pelos irmãos Gracos. Olha só, letra A.
O divertimento, não. Eles não falam de pão e circo. Eles não falam da política de diversão e distribuição de pão gratuito na época do Império Romano. B. O fim dos gastos das guerras, eles não discutem isso. Eles falam, por exemplo, Tibério falava de uma reforma agrária, com as terras conquistadas pelo Estado, e não do fim dos gastos com as guerras. C. A reforma trabalhista, eles não tocam em reforma trabalhista. Eles falam muito mais na distribuição de certas riquezas, entre elas a propriedade. D. O fim da escravidão. Não discutem o fim da escravidão. Tá? Repare que eles não falam do fim da escravidão. Então, a resposta, a letra E. A venda de trigo a preços mais baixos aos plebeus é a lei frumentária, proposto aí basicamente pelo Caio. A reforma agrária, com uso das terras do Estado, que é uma proposta de Tibério. Então, resposta, a letra E. Ok? Aí nós temos aqui uma outra questão que caiu na UEMA em 2020, no vestibular do País UEMA 2020. Na imagem que vamos já mostrar, a mulher Hipátia, olha só, 351 a 416, então isso aqui é o século IV, o século V, no momento que você já está tendo ali a crise do Império Romano, a dissolução desse império, a origem do processo de formação do feudalismo, século IV, século V, erudita, professora, conferencista, filósofa e matemática. Ela foi despedaçada por uma multidão de cristãos fundamentalistas no século IV. A mulher foi despedaçada por cristãos fundamentalistas, por volta ali do século IV. Entre os anos de 415 e 416, depois de Cristo, na cidade de Alexandria, que Alexandria fazia parte do Império Romano, era uma das conquistas de Roma, onde dava aula na famosa Biblioteca de Alexandria. Observe que a mulher, ela basicamente tem uma formação erudita, ela dava aula. Sua morte ocorreu, olha só por que ocorreu a morte dessa mulher. Porque a pensadora era pagã. Então a sua morte acontece por uma questão de ordem o quê? Religiosa. Intolerância religiosa. Desses cristãos fundamentalistas. Olha a prática da intolerância religiosa. Tão comum, infelizmente, na sociedade brasileira dos tempos atuais. Que leva à destruição de templos, de Umbanda e Candomblé, perseguição e até mesmo assassinatos, né? Basicamente de líderes espirituais ligados às chamadas religiões de matriz africana. Né? Então, olha as práticas da intolerância religiosa, já aqui, basicamente nessa fase de transição da escravidão para o feudalismo, do Império Romano para a Idade Média, por volta do século V. Sua morte ocorreu porque ela era pagã, questão religiosa, e possuía elevado nível de conhecimento, olha só. Ela morreu porque também ela possui elevado nível de conhecimento em astronomia, o que assustava os cristãos e colocava em xeque a autoridade do bispo. Então é uma questão política. Ela acaba sendo assassinada por uma questão religiosa e política. Por quê? Porque ela era inteligente e ameaça a autoridade do bispo na localidade. Os cristãos eram maioria na época, em razão de terem se tornado a religião oficial do Império Romano, principalmente com o chamado Edito Tessalônico, a Lei de Tessalônica, instituída por Teodósio no final do Império, que transformou o cristianismo como religião oficial do Estado romano. Ok? Então, há uma perseguição, há uma prática de intolerância religiosa, mas existe também uma questão política pelo meio. É o que vai acabar levando essa mulher a ser assassinada. Ela foi assassinada. Ela foi, basicamente, dilacerada, despedaçada. Certo? Em público, como o fragmento nos coloca. Aqui a imagem que nos mostra, basicamente, o que esses cristãos fundamentalistas estão fazendo para essa mulher na cidade de Alexandria. Aí vem o comando. A explicação dada à imagem revela a intolerância existente na época, olha só. A motivação para a intolerância, retratada no texto, mescla duas concepções que nós acabamos de falar.
a concepção política e religiosa. Resposta, letra B de bola. Vamos olhar esse distrator. Sagrada e filosófica? Ah, sagrada não, religiosa. É? Religiosa sim. Filosófica não, está mais no campo da questão política. Então, resposta, letra B de bola. Ok, galerinha? Estão aí alguns itens e questões Pais UEMA, a Enem, sobre Grécia e Roma Antiga. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Salve, salve galerinha! Professor Marcos Vinícius na área, teu professor de Geografia da plataforma Gonçalves Dias, para mais um projeto sensacional, galera, tá? Que foi elaborado pensando em ti, estudante, pensando em ti que quer a aprovação no Enem e no PAS. Nós elaboramos aí, galera, um projeto, um preparatório, tá certo? Para o PAS e para o EMA, tá certo? Baseado em quê, Marcos? Resolução de questões, tá? Das últimas provas, desde 2021, tá certo? Para baixo, aí levando em conta 2020, 19, 18, 17, fizemos uma seleção de todas essas provas, dos conteúdos que mais caem e vamos responder todas essas questões para ti, galera, tá? Só para tu ter noção, são aí uma média de 24 aulas de geografia, onde a gente vai conseguir responder aí em média de 4 a 5 questões por aula, tá certo? Onde vai dar o total em mais de 100 questões ao final desse curso. Então, não tem por que tu terminar esse curso preparadíssimo para a prova do Enem e, claro, para a nossa prova da UEM. Uma questão muito importante, galera, a gente vai ter um foco muito claro na resolução das questões. E é muito importante tu entender que, para as provas da UEMA e do Enem, é fundamental existir estratégias de resolução dessas questões. E eu vou focar em uma estratégia muito interessante que muitos professores já utilizam, inclusive daqui da plataforma Gonçalves Dias, que é a estratégia de analisar o comando das questões. Como é que isso vai funcionar, Marcos? Muito bem, é simples. Normalmente as provas do Enem e da UEMA, elas são estruturadas de uma forma bem clara. Existe um texto motivador e existe a posterior dele um comando que vai te perguntar o que realmente a questão quer saber. Nós vamos fazer a análise inicial do comando. Tá? Entendendo o que a questão nos pede, para a partir daí partir para ver o texto motivador. Marcos, como é que isso vai me ajudar? Isso primeiramente ajuda, galera, tá? A poupar tempo. Normalmente, se tu lê primeiro o texto motivador e depois vai para o comando, muitas vezes você volta posterior para o texto motivador, você lê ele 2 vezes. Tá? Imagina isso numa proporção de 90 questões. Com o tempo, se você levar 1 minuto a mais em cada questão, no final você vai ter um tempo a mais, né, de prova que pode te prejudicar no final, né? Outra questão muito importante é que quando você lê o comando da questão inicialmente, você consegue detectar aquilo que a questão de fato quer te pedir. E principalmente te dar um norte de que conteúdo é aquele que está te cobrando e principalmente o que tu vai buscar no texto motivador. Beleza? Então é uma estratégia bem legal que a gente vai estar utilizando durante todas essas aulas. E eu estou te explicando inicialmente para tu entender, estranha, mas Marcos, por que tu está fazendo isso? É uma estratégia de prova. Belezinha? Só antes de começar então a nossa resolução, só quero te lembrar para tu seguir aí a plataforma Gonçalves Dias, galera, tá certo? Segue a plataforma, vai lá no YouTube, marca o nosso canal, porque todas essas aulas vão estar lá à tua disposição. Belezinha? Então, ó, para começar, respira, oxigena teu cérebro e vamos para cima, que tem muita coisa legal. E a primeira temática que nós vamos trabalhar, galera, tá? Eu sempre gosto de falar, quem está assistindo as aulas da plataforma Gonçalves Dias, quem já assistiu minhas aulas aí nas revisões que a gente ministra, inclusive presencialmente, eu deixo muito claro que esta temática que nós vamos trabalhar hoje, ela é fundamental para a prova do Enem, para as provas de vestibular e também para a prova da UEMA, tá certo? Na realidade, é um tema gerador de muitas questões em várias áreas, não apenas de humanas, mas também, por exemplo, na área de linguagens. Nós vamos trabalhar hoje, galera, questões acerca da globalização, uma temática muito importante nas provas de vestibular. Posso te afirmar que, categoricamente, é uma temática que cai, direta ou indiretamente, todos os anos na prova do Enem, na prova da UEMA, nos principais aí certames de vestibular. Ficou claro? Então, vamos partir para cima. Vamos lá. Olha aí, ó. Enem, prova 2021, prova 2. Estou te dizendo que é bem atual. Como eu te expliquei, antes de ler o texto, vamos lá, vamos para o comando da questão. Olha o que o comando ele te diz. Fala o seguinte:
De acordo com o texto, na globalização, o tratamento ao migrante laboral condiciona-se pelo, ou seja, primeira coisa importante, aqui, embora nós temos uma temática identificada, que é a globalização, na prova do Enem, né, nós vamos ter questões diversas, então tu já consegue identificar qual é a temática, o conteúdo a ser trabalhado, globalização. E o que a questão está te perguntando? O texto, ele vai te explicar um tratamento ao migrante laboral. O que é esse migrante laboral, Marcos? Trabalhador. Tá certo? Alguma característica relativa ao tratamento desse migrante, o texto vai me passar. Tá certo? É a origem, é o padrão financeiro, é o pertencimento étnico, é o desemprego estrutural, é a qualificação. O texto vai me dar um norte. Agora, bora para o texto motivador. Vamos lá. Olha o que ele diz. Existe um processo cada vez maior de globalização da mão de obra especializada. Dica, galera, provas. Risca a tua prova, marca. Ele já te deu a primeira dica. Tu sabe que é alguma coisa relativa à mão de obra. E a primeira coisa que ele te fala, existe um tratamento aqui em relação à mão de obra especializada. Veja bem. Continuando. Isto é, não só da mão de obra especializadíssima, né? Muito evoluída, né? Qualificada, mas da mão de obra que vem sendo excepcionalmente requisitada no mundo inteiro. Portanto, não seguirá as regras normais de leis de imigração, do salário e das condições de trabalho. Veja bem, galera, o que a questão te disse. Existe um tratamento diferenciado para quem tem uma mão de obra muito qualificada, né? E ele, inclusive, deixa muito claro nesse texto que essa mão de obra muito qualificada, ela não vai seguir as regras normais de imigração, ou seja, maior dificuldade, talvez, para entrar, do salário padrão, ou seja, essas pessoas vão receber mais, e das condições de trabalho, que devem ser condições melhores. Então eu estou falando de quê? De qualificação de mão de obra. Vamos ver se existe questão falando sobre isso? Agora eu volto, olha lá. Ó. Vamos lá. Tomando o texto, na globalização, o tratamento ao migrante laboral é condicionado pelo quê, galera? Foi o que o texto te diz. É a origem nacional? Não, né? É padrão financeiro? Também não, né, galera? É pertencimento étnico? O texto falou sobre isso, a origem, de onde o cara vem? Também não. É o desemprego estrutural, aquele que a pessoa perde o emprego para uma máquina? Não, né, galera? O texto ele foi muito claro. O tratamento ele é condicionado ao quê? A qualificação profissional. Qual é o nosso gabarito? Letra E. Tá vendo como essa técnica é bacana? A gente conseguiu ir para o texto direto e responder essa questão sem maiores dificuldades. Bora responder outra questão? Para tu perceber como é que funciona? Bora lá. Questão Enem 2019, prova 1. Eu tenho o texto motivador, já te expliquei. Vamos lá para o comando da questão. O comando diz o seguinte, ele é bem curto. No texto, há uma crítica. Olha aí, ponto importante. Normalmente, o comando ele vai te direcionar a alguma coisa que o texto vai te querer. Pode ser uma consequência, pode ser um ponto positivo. Nesse caso, ele é muito claro. O texto evidencia uma crítica. Então, quando tu voltar para o texto motivador, tu não vai estar procurando ali, por exemplo, um agradecimento. Tu vai estar procurando uma crítica, tá certo? Então, ele diz, ó, no texto, há uma crítica ao seguinte aspecto do mundo globalizado, né? Que crítica é essa? Liberdade política, mobilidade humana, conectividade cultural, disparidade econômica ou complementariedade comercial? Existe uma crítica acerca disso. Vamos agora para o texto. Diz o seguinte, olha lá. Saudado por centenas de militantes de movimentos sociais de 40 países, o Papa Francisco encerrou no dia 9/7 de 2015 o segundo encontro mundial dos movimentos populares em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Muito bem, a gente posicionou o que está acontecendo. Segundo ele, a, abre aspas, globalização da esperança que nasce dos povos e cresce entre os pobres, deve substituir esta globalização da exclusão e da indiferença, fecha aspas. Galerinha, tá aí. A crítica tá bem aqui que o texto motivador te diz que tu tem que procurar. Achamos. A crítica do Papa Francisco se diz em relação à globalização prática. Vamos relembrar um pouquinho, Marcos, tá? Quando a gente fala sobre as facetas da globalização, existe a chamada globalização real e perversa, que diz o seguinte, a globalização é um processo que inclui, mas ao mesmo tempo pode te excluir. O que leva a incluir ou a excluir? A perspectiva do lucro. Aqueles que
contribuem para o sistema tendem a ser mais incluídos. E aqueles que não contribuem tendem a ficar em segundo plano. Vou te dar um exemplo fácil aqui para tu compreender. Distribuição das vacinas, por exemplo, da Covid. Presta bem atenção, pega aí na tua memória. Produção da vacina, onde foram aplicadas as primeiras doses, onde se concentrou de fato a vacinação no primeiro momento? Nas regiões ricas ou nas regiões emergentes subdesenvolvidas? Nas regiões ricas, né, nos países desenvolvidos, nas populações que contribuem, né, que têm maior aporte financeiro. E em segundo plano, ficou para as nações pobres. Inclusive, até hoje, né, nós estamos aí em 2022, a vacinação ainda precisa andar bastante em regiões, por exemplo, do continente africano, do sudeste asiático. Tá certo? Então fica muito claro, galera, né, a crítica em relação a essa desigualdade, né, socioeconômica que a globalização real ela te propõe. Aí está a crítica. Bora voltar agora para o comando? Bora ver se tem algo falando sobre isso? Vamos lá. Então ele diz, ó, existe uma crítica sobre o seguinte aspecto do mundo globalizado. É a liberdade política que o texto fala? Não. Ele fala sobre mobilidade humana? Nem hipótese alguma. Ele fala sobre conectividade cultural? Nunca, né? Ele fala sobre disparidade econômica, diferença econômica entre os povos? Fala ou não fala, galera? Fala, né? Então aqui, galera, está o nosso gabarito da questão do Enem. Questão D, né? A crítica é sobre as diferenças econômicas, as disparidades econômicas. Fácil, né? Tu tá vendo como essa técnica é legal? Tu pode utilizar ela, cara, em várias provas, inclusive provas de vestibular e também provas de concurso, tá certo? Marcos, tu tá usando aí só em questões do Enem. Dá pra gente fazer isso na OEMA? Vamos ver se dá. Vem comigo. Terceira questão. Questão da OEMA 2018. Eu tenho, né? Vamos ver aqui a pergunta, né? Diz o seguinte, ó. A imagem a seguir retrata mulheres muçulmanas usando burcas negras tradicionais em um shopping center em Dubai. Ao fundo, a propaganda de um perfume vinculada à imagem de uma das mais populares cantoras norte-americanas, Britney Spears. A imagem está aqui, né? Aí ele vem com um texto motivador, tá certo? E aí vamos ver o que ele vai te perguntar, né? Vamos ver aqui esse texto motivador, melhor dizendo. Diz o seguinte: a união em uma mesma imagem de representações aparentemente tão contraditórias como mulheres muçulmanas usando burca, símbolo do tradicionalismo religioso, e um ícone da cultura pop norte-americana sendo utilizados como incentivo ao consumo, pode ser explicado pelo quê? Vamos lá na imagem, galera, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A gente percebe claramente que são duas figuras duais, né? A gente percebe que tu tem de um lado aí uma liberdade, né, da mulher e do outro lado tu tem ali, né, de certa forma, um tradicionalismo, né, na figura da burca. E o texto ali está sendo muito claro, né? E ele quer justamente que tu explique isso, faça essa correlação, tá certo? Então, o que explica isso? Vamos lá, vamos ver nas alternativas, tá? Será que isso é explicado pela livre circulação dos produtos norte-americanos? Será que só isso explica essa contrariedade da imagem, galera? Né? Muita atenção em provas de vestibular, galera, tá? Quando a gente vincula algo muito específico, tá certo? Dizer assim, ó, produtos norte-americanos, ou então, por exemplo, tudo, nada, sempre. Normalmente ali você precisa estar muito atento. Vamos ver a letra B. O que explica aquela imagem, galera, é a adesão das mulheres muçulmanas aos padrões estéticos ocidentais. A imagem te mostrou essas mulheres fazendo essa adesão, vamos voltar na imagem. Olha aí, ó, tem essa adesão? Não parece, não tem nem como a gente saber, né? Na realidade mostra, na realidade, uma oposição, muito claramente, né? Então o que vai explicar, galera, tá? Essas duas perspectivas em contato. Será que é a diluição das fronteiras culturais e comerciais em função da expansão da globalização? Será que é a globalização que leva a esse choque de informações, galera? Choque de perspectivas? Sim ou não, galera? O que é? Vamos lá, vamos lembrar aí o conceito de globalização em sua forma mais simples. Globalização nada mais é do que, aí vamos entender, né, como uma integração a nível global. Circulação de mercadorias, capital, informação e pessoas. Mas principalmente, né, capital, mercadorias, informação. As pessoas elas são mais seletivas, né? A gente vê muito nisso. Mas uma questão muito clara que a globalização nos traz, a globalização prática, é que ela possibilita uma maior integração, que é o que a imagem está te mostrando. Existe uma integração cultural. Embora essas mulheres
está mostrando ali, muçulmanas, não estejam ali se utilizando do perfume, por exemplo, da Britney Spears, mas fica muito claro que elas estão tendo contato, né? Ou seja, aquela imagem ela é sim explicada pela diluição das fronteiras culturais e comerciais em função da globalização. Nosso gabarito, galera, aí, ó, é a letra C. Belezinha? Ficou claro? Fácil, né? Trabalhamos um conceito aí em cima dessa questão. Bem legal. Bora evoluir. Bora responder mais uma questão. Vem comigo. Ela diz o seguinte, ó. Quarta questão. Mesma coisa. Existe um texto motivador, tá certo? Vamos lá para o comando. Temos uma imagem, tá certo? E o comando diz o seguinte. Os fatores relacionados ao fenômeno da globalização são os seguintes. Questão interessante. Eu te disse há pouco. Existem questões que o texto embasador, ele só vai te ajudar a dar um norte. Mas, muitas vezes, tu pode conseguir responder a mesma questão sem precisar estar diretamente atrelado ao texto motivador. Por exemplo, aqui, ó, ele está falando sobre o fenômeno da globalização e as suas características, os fatores que estão relacionados a ele. Então, o texto motivador ele só vai te embasar em um conhecimento aí prévio teu. Mas vamos, claro, ver o texto motivador. Vamos ver o que ele nos diz. Diz o seguinte, ó, analise o texto verbal e a imagem que o acompanha. O fator fundamental para a economia globalizada, né, pudesse existir, é a grande novidade da nova ordem mundial. Podemos assistir aos acontecimentos e acompanhá-los de qualquer parte da Terra no exato momento em que estão ocorrendo. Veja, galera, tá? Globalização, integração, circulação aí de capital, principalmente informação, né? O mundo na palma aí da tua mão, a internet ajudando muito nesse aspecto, a revolução técnico-científico informacional vai ser muito importante para a expansão da globalização, tá? Continuando. Aí ele diz o seguinte, né? Podemos assistir aos acontecimentos e acompanhá-los de qualquer parte da Terra no exato momento em que estão ocorrendo. Seja uma corrida de Fórmula 1, seja um jogo da Copa do Mundo ou conflitos no Oriente Médio. É possível comprar produtos fabricados em vários países do mundo, em luxuosos shoppings ou mesmo na barraquinha do ambulante da esquina. Globalização, né, galera? Integração de pessoas, circulação aí de capital, beleza? Mais um processo seletivo. Vamos analisar agora a imagem. O que a imagem nos diz? Nós temos um mapa mundi muito claro, sendo aí mostrado, né, ilustrado, galera, por marcas. Né? Marcas de quê, Marcos? Marcas de empresas transnacionais. Muita atenção, tá, galera? A gente chama normalmente, popularmente, assim, as multinacionais. O termo mais adequado é transnacional. Por quê, Marcos? Porque são empresas que vão aí transitar pelo mundo, tá certo? Deixa um exemplo claro. A Coca-Cola é uma empresa, por exemplo, norte-americana, onde ali se situa a sua matriz, tá certo? Mas você vai ter filiais espalhadas pelo mundo todo. Por que o termo multinacional não é tão adequado, Marcos? Simples, galera, tá? Porque quando tu fala multinacional, dá a ideia de multinacionalidade, como se essas empresas pertencessem a vários países, tivessem vários donos, e não são, tá certo? Por isso o termo mais adequado é transnacional. Muita atenção, tá? Então fica muito claro aqui, ó, empresas transnacionais que circulam pelo mundo. Vou te mostrar aqui, ó, Gillette, Coca-Cola, Nescafé, Samsung, Nokia, enfim, empresas diversas de ramos diversos, beleza? Então, tu tem os textos motivadores que já te deram um norte, mas agora vamos para a questão. Então, ele quer saber quais são os fatores que vão ser relacionados aí à globalização. Vamos analisar aqui por partes, né? Letra A, equilíbrio fiscal e desestímulo ao consumo nos países centrais. Ora, galera, um dos principais elementos da globalização é justamente o estímulo ao consumo, circulação de pessoas e principalmente capital. E onde é que tu vai ter esse consumo? Eu falei ainda há pouco para ti. Se privilegia nas regiões mais desenvolvidas onde o capital circula em maior intensidade. Então eu não vou ter esse desestímulo ao consumo em países centrais. Dica de prova, galera, tá certo? Encontrou um erro, corta e passa para outra alternativa, tá bom? Não perde tempo. Vamos lá. Letra B. É fator relacionado à globalização. Novas tecnologias? Sim. Né? É fator relacionado à globalização, à implantação da modernização no campo. O campo também se incorpora dessas novas tecnologias? Sim ou não? Sim, galera, é só tu olhar aí a chamada agricultura de precisão. Drones que estão entrando aí, né, para ajudar a produção agrícola. Já foi essa ideia de que a agricultura é só com aquela enxadinha, então até aqui tá certo. Crescimento da indústria artesanal, galera? Não, né, galera? A artesanal
Aí vem aí antes da primeira Revolução Industrial. Cortou, já foi. Vamos lá, vamos ver a letra C. Olha o que ela te diz. É um fator a Revolução Industrial, ou seja, a inovação tecnológica, sim ou não? Sim, vamos lá. É uma característica da globalização, a revolução técnico-científica, ou seja, da técnica, da ciência? Com certeza, galera. Principalmente agora com a indústria 4.0, a quarta revolução industrial, que traz aí essa inovação cada vez mais intensa, né? Da comunicação, a ciência a todo porte. Então, e por último, é uma característica a expansão de empresas transnacionais? Com certeza a imagem te disse. Então, galera, qual é o nosso gabarito? O gabarito aqui, ó, é a letra C. Então, galerinha, é isso. Segue nossas aulas, vamos passar, vamos buscar essa aprovação, segue a gente. Valeu! Salve, salve, galerinha! Sou Marcos Vinícius, teu professor de Geografia da plataforma Gonçalves Dias, nesse projeto maravilhoso voltado para ti, estudante, porque a nossa missão é a tua aprovação e esse projeto foi pensando em ti, um projeto preparatório para o teu PAS, o EMA e para a tua prova do Enem. Nós vamos ter uma série de aulas só respondendo questões desses últimos vestibulares, dos últimos, desde 2021, tá certo? Até ali 2016, 2017, todas as questões ali envolvendo as temáticas mais importantes a gente vai abordar. Para quê, Marcos? Para na hora da tua prova tu pegar todas as dicas, estratégias, para na hora da tua prova tu gabaritar essas questões. Belezinha? E hoje, galera, nós vamos trabalhar uma temática que o Enem, tá certo? Adora cobrar, tá? Que temática é essa, Marcos? Nós vamos falar, galera, tá? Sobre os problemas ambientais, urbanos e rurais. Inclusive, essa é uma temática tão presente nas provas do Enem, principalmente no Enem, mas a UEMA também cobra, essa parte de urbanização e espaço rural, que a gente eu dividi essa aula em duas partes. Nós vamos ter uma resolução de questões só acerca dos problemas ambientais envolvendo espaço urbano e rural, e depois nós vamos ter uma aula voltada para a resolução de questões dos problemas sociais, tá? Urbano e rural, só para tu ver como o Enem e a UEMA adoram cobrar essa temática, tá? Antes de começar a responder estas questões, deixa eu voltar lá para o slide, eu estou sempre explicando, tá? Que a gente está utilizando estratégias de resolução de questão, tá certo? Para otimizar tempo para ti na tua prova, tá certo? E claro, te ajudar na interpretação. A estrutura, tá, das provas de vestibular, elas são muito semelhantes, né? Como assim, Marcos? Você vai perceber que tanto o Enem quanto o PAS, eles vão ter normalmente um texto motivador, né? E a posterior um comando principal que vai nortear a tua resposta. Tá? Uma estratégia interessante, galera, que muitos professores utilizam, que eu vou estar utilizando nestas resoluções, é analisar primeiro o comando central, identificar as temáticas, identificar o objetivo da pergunta e, a partir daí sim, ir para o texto motivador. Eu já expliquei em aulas anteriores, mas tu vai perceber no decorrer dessa como é uma estratégia interessante e que te ajuda, principalmente, a ganhar tempo e minimizar possibilidades de erro numa análise de questão. Belezinha? Então, ó, para a gente começar com chave de ouro, respira, oxigênio teu cérebro e vem comigo, que vai ser muito sucesso. Olha aí, ó, primeira questão, galera, como eu te disse, o Enem adora cobrar essa temática, é da última prova, da prova de 2021. Texto motivador? Não vou ler o texto motivador agora. Vamos falar para o comando, vamos identificar esse comando. Olha o que ele te diz, a pergunta. O texto apresenta uma relação entre a atividade econômica e a organização social marcada pelo. Ou seja, o texto motivador, galera, ele vai me expressar, ele vai me mostrar uma relação muito clara ali entre uma atividade econômica e uma organização social, que vai ser marcada por uma característica, vai ser escassez de incentivo cultural, rompimento dos vínculos locais, carência de investimentos, estabelecimento de práticas agroecológicas ou enriquecimento das comunidades autóctones. Uma dessas coisas vai marcar esta relação. É isso que a gente vai procurar no texto. Vamos lá, vamos identificar. Agora, vamos lá. Olha o que o texto te diz. As atividades mineradoras
tem criado conflitos com extrativistas, quilombolas, pequenos agricultores, ribeirinhos, pescadores artesanais e povos indígenas. Opa! Dica de prova, galera, tá? Rabisca a tua prova do Enem, vai marcando as partes mais importantes. Eu sei que existe uma relação ali entre uma atividade econômica e uma organização ali social, e o texto ele já começa me dizendo que as atividades mineradoras estão gerando conflito com determinados grupos. Fechou? Vai identificando. Aí ele continua, né? Diz o seguinte: em geral, estes sujeitos têm encontrado grande dificuldade de reproduzir suas dinâmicas territoriais depois da instalação da atividade mineradora. Opa! Qual é a problemática que o texto está te dizendo? Quando a atividade mineradora chega nessas localidades, essas populações começam a ter problemas. Aí ele continua. Nem sempre com reconhecimento do impacto do seu território, né, no impacto no seu território, pelo Estado e pela empresa, tá? Ficando sem qualquer tipo de compensação econômica, ou seja, existe uma relação de desigualdade ali. Chegou a atividade mineradora, essas populações locais são prejudicadas e não são ali, né, de certa forma, recompensadas pelo Estado, né? Então, continua, olha o que ele diz. Em outros casos, nem a compensação econômica tem sido capaz de evitar o esgarçamento das relações sociais destes grupos que sofrem com a reconstrução abrupta das suas identidades e de suas dinâmicas territoriais. Ou seja, mesmo naqueles grupos que têm uma compensação, eles vão ter dificuldades sérias, né, em se reorganizar. Ele fala nessa reconstrução abrupta da sua identidade, porque essas comunidades, fica claro, elas estão saindo das suas localidades, né? Ali, imagina o seu território, localidade onde essas pessoas cresceram, se desenvolveram, fixaram seus vínculos, tá certo? E são retiradas, e mesmo com a compensação financeira, isso não é o suficiente, né, para conter o dano que essas populações elas sofrem. Ficou claro, né, galera? Existe aí uma relação. Agora vamos para a questão. Vamos lá, volta para o comando. O texto apresenta uma relação, né, entre a atividade econômica, mineradora e a organização social e aquelas comunidades, que é marcado pelo quê, galera? É marcado por uma desigualdade, né, um problema sério. É a escassez de incentivo cultural? O texto te fala isso? Não falou, né? Então, pula. É o rompimento dos vínculos locais? O texto te diz isso, galera. Essas comunidades locais vão ter este rompimento justamente com a retirada das suas, com a saída das suas localidades, sim ou não? Com certeza, né? Aqui, galera, está o nosso gabarito. Viu como fica fácil de analisar, galera? Tá certo? Então, nosso gabarito aí, galera, é a letra B, né? Fica muito fácil de identificar a partir dessa estratégia. Belezinha? Questão fácil, né? Respira. Bora responder mais uma. Vamos lá, que tem coisa. Questão 2020. Olha aí, do Enem. Texto 1, tem uma imagem, não vou analisar agora. Texto 2, texto motivador. Vamos para o comando. Ele diz o seguinte: considerando a análise dos textos, do 1 e do 2, a condição atual deste rio tem como origem, ou seja, existe uma relação naquele texto 1 e 2 que vai mostrar, vai explicar que a condição atual desse rio, ou boa ou negativa, a gente ainda não sabe, é a origem de algo, a origem de uma dessas questões aqui, ó. O que levou a essa condição que o texto vai te dizer no rio? É a valorização do sítio urbano? É a extinção da vegetação nativa? É a recepção da densa carga de dejetos? É a captação desordenada do regime pluvial? Ou a expansão do uso de defensivos químicos? Opa, eu já sei aí o que eu vou buscar naquele texto. Então vamos lá. Vamos analisar primeiramente a imagem, né? Vamos identificar. Aqui, galera, já tem identificação. Eu tenho o rio Tietê, tá certo? Localizado ali na grande São Paulo, onde, né, nós tivemos ali a grande metrópole crescendo ao seu entorno, né? E quem já leu alguma coisa sobre o rio Tietê sabe que esse é um dos rios que mais sofreu e sofre problemas acerca de poluição, né, galera? É um rio aí que tem sérios problemas relativos aí a lixo, né, depositado nas suas águas. Bora ver agora o texto motivador. Texto 2, olha o que ele diz. O rio Tietê está morto. Éguas, ele já te deu aí uma dica fundamental, né? É problema. Eu vou procurar ali, eu já sei que é problema. Aí ele continua. Ao menos uma parte dele. 137 quilômetros, para ser mais preciso.
Uma pesquisa da Fundação SOS Mata Atlântica mostra que, em 2016, o trecho do rio com qualidade da água classificada como ruim ou péssima começa em Itacoaquecetuba, tá certo? Passa por toda a região metropolitana de São Paulo e chega até Cabreúva, já no interior do estado, interior de São Paulo. Neste trecho, a água não tem oxigênio suficiente para abrigar a vida. Ou seja, galera, existe aqui um problema. O que foi que aconteceu aqui? O rio foi poluído, tá certo? Vamos agora para o comando, vamos para a questão. Agora fica fácil, né? Dizer, ó, considerando a análise dos textos, a condição atual do rio. Qual é a condição atual? Poluição, né? Desse rio tem como origem. Ou seja, qual é a origem da poluição do rio Tietê? Agora ficou fácil responder, né, galera? Vamos lá. Letra A. É a valorização do sítio urbano? É a valorização que fez aquilo ali? Não foi, né, galera? É a extinção da vegetação nativa que levou à poluição desse rio? Podemos dizer que a vegetação, né, nativa, ela de fato, o desmatamento dessas regiões gera problemas de assoreamento, mas a poluição do rio, da falta de oxigênio principalmente, não vai ser gerada por esse desmatamento diretamente, tá certo? Então pula. Letra C. O que gerou a condição do rio Tietê estar assim hoje morto é a recepção de densa carga de dejetos, de lixo, de esgoto. Sim ou não, galera? Com certeza, né? Olha, tá vendo como é fácil de analisar utilizando essa estratégia? Nosso gabarito da questão 2, galera, é a letra C, tá certo? Muito fácil de responder. Ficou claro? Tranquilo, né? Vamos evoluir, vamos responder mais questões, tá? Vamos lá. Terceira questão, questão da UEMA. Mesma estrutura, galera, tá? Nós temos um texto motivador, tá certo? E vamos para a pergunta, vamos lá para o comando. Olha o que o comando te diz. O acréscimo de dióxido de carbono, o CO2, na atmosfera terrestre, potencializa o fenômeno natural denominado de... Galera, a aula passada eu falei, eu repito para ti. Essa técnica ela é tão interessante porque muitas vezes o texto motivador, ele está ali mais para dar um embasamento, para te dar uma luz. Mas pelo comando central da questão, tu consegue responder. Se tu tiver o conhecimento ali adequado, a noção, tu consegue responder de forma muito tranquila, sem precisar diretamente ir no texto motivador. Aqui, por exemplo, é uma questão que dá para responder, né? O acréscimo do dióxido de carbono, do CO2, na atmosfera terrestre, potencializa um fenômeno natural, galera, tá certo? Que vai dar, por exemplo, por consequência, o aquecimento global, tá certo? E aí qual é? Efeito estufa, eutrofização, inversão térmica, assoreamento, desmatamento? Eu sei que tu sabe a resposta, mas para não deixar em branco, vamos voltar lá para o texto motivador, vamos ver o que ele te diz. Ele diz o seguinte, ó. Autoridades tentam evitar o aumento de combustão em nossa sociedade. Leia o trecho acerca de algumas medidas tomadas a esse respeito. Conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro, as autoridades de trânsito são responsáveis pela fiscalização de veículos, aplicando penalidades cabíveis aos proprietários de veículos com emissão de poluentes acima dos níveis previstos pela legislação. Beleza. Desse modo, são utilizados aparelhos para aferir as emissões de poluentes dos veículos, com os quais, acoplados ao seu escapamento em funcionamento, medem concentrações dos principais gases resultantes da combustão do CO2, do dióxido de carbono. Tá certo? Então ele só te deu ali um norte, né, falando sobre dióxido de carbono. E aí ele vem para a pergunta, né? O acréscimo de dióxido de carbono na atmosfera potencializa qual fenômeno natural? Galera, fenômeno natural responsável ali por manter a temperatura do nosso planeta equilibrado, mas com o aumento de gases poluentes aumenta a retenção de luz, né, na nossa superfície, aumentando a nossa temperatura, gerando o aquecimento global. Que fenômeno natural é esse, Marcos? Que é intensificado por essa atividade humana? Galera, é fácil, nós estamos falando do efeito estufa, tá certo? Gabarito é a letra A. Mas tu poderia ver que tu nem precisaria ler o texto motivador para conseguir responder essa questão. Já era tempo que tu ganharia para outras questões em seguida. Belezinha? Fácil, né? Estratégia legal. Bora para outra questão. Tem mais coisa legal aqui. Questão do Enem 2020, estou te falando. É bem atualizado. Leitura, texto. Vamos ver o comando. Olha lá. Vamos para o comando primeiro. Considerando esse contexto, que está lá no texto, que vai te embasar,
Que fator contribui para a diminuição das enchentes em áreas urbanas? Veja bem, galera, sem mesmo tu ler o texto, tu conseguiria imaginar que dentro dessas alternativas, alguma delas vai contribuir, né? Para quê, Marcos? Para a diminuição das enchentes. Será que a pavimentação de vias, asfaltamento? Será que a criação de espaços verdes, por exemplo, ajuda? Será que a verticalização, a construção de prédios, né, a verticalização de moradias, ajuda? Será que é o adensamento das construções? Ou será que é o assoreamento de canais de drenagem? Aqui tu já conseguiria responder essa questão. Mas vamos ver o texto motivador, claro, para ver o que ele nos diz, né? Ele diz o seguinte: ampliação das áreas urbanizadas devido à construção de áreas impermeabilizadas. Marcos, o que é isso, áreas impermeabilizadas? É que a água não consegue infiltrar no solo, galera. Principalmente em áreas onde tu tem asfalto. Onde tu tem muito asfalto e concreto, quando chove, por exemplo, a água do seu processo natural ela vai infiltrar. Mas quando tem o asfalto, ela corre pela superfície. Tá certo? Então, quanto mais asfalto e mais concreto, mais impermeabilizado o solo fica, menos a água vai penetrar e, consequentemente, maiores são os problemas relativos, por exemplo, né, a enxurradas de água, tá? Principalmente em chuvas de grande volume. Mas voltando. Então ele diz, devido à construção de áreas impermeabilizadas, repercute na capacidade da infiltração das águas no solo, acabei de explicar isso, né? Favorecendo o escoamento superficial. Botei o concreto, o asfalto, não vai penetrar no solo, vai escoar superficialmente. Fácil, né? Favorecendo o escoamento superficial, a concentração de enxurradas e a ocorrência das ondas de cheia. Pronto, as consequências, fácil, né? A urbanização afeta o funcionamento do ciclo hidrológico, pois interfere no rearranjo dos armazenamentos e na trajetória das águas. Gente, ciclo hidrológico, tá certo? A água evapora dos oceanos, dos rios, formam nuvens, tá certo, de chuva, depois se deslocam devido à troca de temperatura à precipitação. Essa água, ela vai escoar para esses mesmos corpos d'água e principalmente vai penetrar no solo, vai infiltrar, recarregando, por exemplo, lençóis freáticos. Esse é o ciclo hidrológico natural. E o texto está dizendo, né, quando tu impermeabiliza o solo, tu afeta essa realidade. Agora fica fácil, né, galera? Ele diz o seguinte, ó, considerando o contexto, que o texto mesmo te disse, né, que fator contribui para a diminuição das enchentes e áreas urbanas? O que é que eu posso fazer? Será que a pavimentação de ruas vai me ajudar? Claro que não, né? O texto mesmo foi muito claro. Quanto mais pavimento, menor a infiltração. Será que a criação de espaços verdes vai me ajudar? Pensa bem, espaços verdes vai repercutir em quê? Menor quantidade de asfalto. Se eu tenho menor quantidade de asfalto, significa que quando chove, a água vai o quê? Ó, penetrar, tá certo? Vai infiltrar nesse solo. Vai diminuir o escoamento superficial? Com certeza, né, galera? Então, qual é o nosso gabarito aí fácil, gente? Tá certo? É a letra B, tá certo? É a criação de espaços verdes. Isso vai ajudar. Só as outras, ó. Será que a verticalização de moradias, a construção de prédios vai ajudar? É mais concreto, né? Quanto mais concreto, menor a impermeabilização, maior a impermeabilização, tá certo? Também não. O adensamento de construções, ou seja, quanto mais construções, mais vai ajudar na diminuição das enchentes, é errado, tá certo? E o assoreamento é um problema sério. O assoreamento é o desmatamento das áreas ao entorno dos rios, tá certo? Isso aqui não vai ajudar em nada, tá certo? A diminuição de enchentes. Fácil, né, galera? Beleza. Bora responder mais uma. Dá tempo, vamos lá. Olha aí, ó. Questão do Enem 2019. Texto motivador, vamos lá para o comando. Diz o seguinte, ó. Agravado pela ação antrópica. O que é a ação antrópica, Marcos? A ação do homem, tá certo? De vidro, tá? O fenômeno atmosférico descrito no texto ou seja, agora sim, o texto ele é fundamental para eu conseguir responder essa questão. Vai estar lá me dizendo o texto, que é um desses problemas aqui, efeito estufa, ilha de calor, inversão térmica, ciclone tropical ou chuva orográfica. Vamos agora para o texto motivador. Olha o que ele diz. Particularmente nos dias de inverno, pode ocorrer um rápido resfriamento do solo ou um rápido aquecimento das camadas atmosféricas superiores. Opa, ele está me dando as dicas. O ar quente fica por cima da camada de ar frio, passando a funcionar como um bloqueio, o que impede a formação de correntes de ar. Gente, ciclo do ar natural, de noite, tá? Fica mais frio, o ar mais frio ele é mais denso, ele desce.
De manhã esquenta esse ar, o ar quente, ele é mais leve, ele tende a subir, ou seja, esse ar frio tende a esquentar e ele sobe. E o ar, ele faz esse ciclo. E aqui está sendo impedido, tá certo? Aí ele diz, ó, dessa forma, o ar frio fica próximo ao solo e não sobe, porque é mais denso, tá certo? E o ar quente, que está por cima, não desce porque é menos denso, ou seja, ele fica ali, ó, preso, esse ar frio ali fica preso, cheio de gases poluentes, tá certo? Aí ele diz o seguinte, ó, nas grandes cidades esse fenômeno tende a se agravar, uma vez que a expressiva concentração de indústrias e automóveis intensifica o lançamento de poluentes e material particulado na atmosfera, o que torna o ar mais impuro e, por conseguinte, contribui para o aumento de casos de irritação nos olhos e doenças respiratórias. Galera, o ar frio, cheio de poluentes, fica ali preso na superfície e o ar quente não consegue transpor. Esse, galera, é um problema, tá certo, ambiental agravado pela ação antrópica, conhecido como inversão térmica, galera, tá? Nosso gabarito é a letra C. Belezinha? Galera, Plataforma Gonçalves Dias, valeu! Olá, chicos e chicas, bem-vindos à classe de espanhol. Professora Leda Jane aqui na área com vocês, do preparatório Paz UEMA Enem. Nós vamos fazer uma revisão pelos assuntos que mais caem, que mais se destacam nas questões do Paz e do Enem, tá certo? E aí você já vai anotando aquelas questões que vocês têm mais dificuldade e corre lá no nosso material da plataforma, que tem as aulas na íntegra para vocês, tá certo? Então, nós vamos começar com um texto, tá? Que está numa prova da UEMA, que diz o seguinte: incubaram um sonho, tá? Antes de nós darmos continuidade aqui, eu quero dar dois lembretes para vocês. Nós falamos bastante, tá? No período da revisão que vocês já tiveram, sobre o modelo das questões, tá? Então, a UEMA, ela usa as questões todas em espanhol, tá? Todas em espanhol. Texto e enunciados, que são as perguntas, e as respostas também, tá? O que preciso que vocês tenham um pouco mais de atenção com essa prova, porque vocês vão precisar bastante de conhecimento vocabular, tá? Então, essa é a característica principal da prova da UEMA. Uma outra característica é que ele puxa de vez em quando pela gramática, tá? O que nós não vemos na prova do Enem. A prova do Enem, ela é uma prova totalmente de interpretação textual e, na maioria, voltada apenas para o texto. Ela quase não puxa pela gramática do espanhol. Isso não quer dizer que você não tenha que saber sobre a gramática do espanhol. Não, você precisa saber. Até porque, para ter conhecimento vocabular, você precisa conhecer os verbos, tá? Os verbos, eles têm conjugações diversas, principalmente no espanhol. É um pouco mais complicado do que no português. Então, às vezes, uma palavra que vem, que é um verbo, ele está numa determinada conjugação que você não conhece, não está acostumado, ela muda todo o sentido da questão, ela muda todo o sentido do texto, tá certo? Então, vocês precisam estar atentos a esse estudo dirigido, mais focado, além da interpretação textual, na questão gramatical, tá? Nós observamos, fazendo um levantamento das provas, que verbos, conjunções, falsos cognatos são as particularidades do espanhol que mais caem, tá? Tirando isso, a interpretação de texto ela é bem forte. Então, galera, para saber interpretar textos, conhecer a língua espanhola, você já está acostumado com as minhas dicas aqui, mas não custa nada reforçar, não é? Então, séries, músicas, dicionários, artigos, tá? No Google você consegue bastante artigos em espanhol, tá? Entre em sites de notícia
em espanhol. Isso tudo vai enriquecer o teu vocabulário, tá bom? E tem a dica do celular também, né? Coloquem a linguagem do celular de vocês, o idioma, todo em espanhol, porque aí vocês vão aprendendo na prática todo dia, na hora de pegar o celular para mandar uma mensagem. Não é que o texto da mensagem vai em espanhol, tá? Se você se sentir apto para isso, você pode fazer, é um bom exercício também. Mas as configurações do teu celular, elas vão estar todas em espanhol. Então, você já vai se familiarizando com a língua, tá? Então, eu tenho aqui o texto, incubar um sonho, tá? Então, guardar um sonho, deixar ele ali em banho-maria, digamos assim. Então, o que nós vamos fazer? Aqui eu tenho um texto que é bem longo, bem extenso, que diz o seguinte: vamos a abordar um tema sobre el que me perguntam com assiduidade e del que se puede extraer mucha información que, debidamente interpretada, nos dará claves para la toma de decisiones en la vida cotidiana. La incubación de un sueño era una práctica muy común en la antigüedad para atraer hacia los humanos la ayuda de los dioses en la solución de sus problemas. Incluía todo un rito de purificación en el templo de la deidad correspondiente y, tras dormir allí, el demandante esperaba recibir un sueño que le proporcionara la solución de su problema. Hoy día no necesitamos dormir en un templo, pero sí recrear unos sencillos pasos que nos darán acceso a la respuesta de nuestra alma. Então, basicamente, aqui coloca, o texto fala de uma prática, tá, dos antigos, em que, quando se tinha algo, um sonho, um objetivo, primeiro era perguntado aos deuses, né, que os deuses lhe mostrassem em sonho, né, se estava bom, se era o caminho certo, quais seriam os caminhos a seguir. Então, para isso tinha todo um ritual, as pessoas tinham que dormir no templo, se entregar mesmo aquele ritual para que eles pudessem, no sonho, né, as entidades, os deuses, no caso, aparecerem e falar com a pessoa que estava, né, ali disposta a receber uma resposta divina, né? Isso na antiguidade, tá? Então, hoje, como ele coloca aqui, hoje em dia, não é necessário nós dormirmos em um templo, né? Mas nós precisamos rever, organizar, projetar e planejar os passos para atingir aquele determinado sonho. Vamos dar continuidade ao texto. Lo más importante respecto a una incubación es la intención con la que la hacemos. Hemos de tener la total certeza que obtendremos la respuesta adecuada a lo que preguntamos y que además la tomaremos en cuenta por ser la más acertada. Es como cuando vamos a un restaurante y pedimos la cena. ¿Tenemos alguna duda de que vamos a ser servidos? Pues de la misma manera el universo nos sirve de todo el alimento que necesitamos en forma de información simbólica. Una incubación puede tener también respuesta en forma de señales en la vida diaria. Una conversación casual que oímos sin querer, la letra de canción que se repite en nuestra mente una y otra vez, un cartel de la carretera, una escena de una película con la que nos sentimos especialmente unidos, la contestação de um hijo. Então, aqui ele já nessa segunda parte do texto, ele coloca que o mais importante a respeito dessa projeção, desse sonho, é a intenção, né, com o que a gente faz. Eu tenho um determinado objetivo, eu sei o que eu quero, mas
é isso mesmo que eu quero? É esse caminho que eu quero seguir? Aí ele dá o exemplo aqui de um restaurante, de quando a gente vai a um restaurante, né, que nós pedimos o cardápio, tá? Nós temos alguma dúvida do que nós vamos pedir, né? Ah, eu vou pedir peixe, eu vou pedir carne. Ah, será que eu quero comer carne? Será que não é melhor um frango? Então, eu preciso ter certeza do que eu quero alcançar, tá? Para daí eu partir para estudar a melhor forma do meu objetivo ser alcançado, tá? Outra coisa que o texto traz para a gente é a questão das respostas, né? Você pode ter respostas de várias formas, né? Sinais, através de sinais da nossa vida diária mesmo. Quantos de vocês não já pensaram, nós temos um trabalho para apresentar, né? E esse trabalho nós vamos fazer, vocês fazem todo um planejamento para apresentar aquele trabalho em si. Mas aí, no caminho para a escola, para apresentar o trabalho, você escuta uma música no escolar ou no seu próprio celular que de repente te dá uma ideia melhor, né, de como apresentar aquele trabalho e você já encaixa, tá? Então é mais ou menos isso. Vamos dar continuidade aqui. Outra coisa que ele coloca, antes da gente passar para a próxima, é que pode ser um filme, tá? Que a gente assista. Quantos de vocês, principalmente nesse período de pandemia, que assistem TikTok e diversos outros canais, né, da mídia, não assistiram algum vídeo motivacional que de repente você diz assim, poxa, era isso que eu estava precisando ouvir agora. Era exatamente isso que eu estou querendo fazer. Me deu uma luz, né? Às vezes os pais de vocês, poxa, eu estou com um problema assim, eu preciso de uma luz. Aí chega um filho e diz uma coisa que talvez ele não estava programando, pensando, e de repente aquele filho com uma palavra dá uma luz, dá um caminho para que ele possa atingir aquilo que ele está querendo. São esses sinais de que ele fala no texto. E o texto continua. Parece magia, pero no lo es. Es tan solo energía en movimiento. Tener en la mente una pregunta es la mejor manera de provocar en el universo el despertar de una serie de acontecimientos que nos llevará a la tan ansiada respuesta a nuestras perguntas. Olha só, bem aqui entra aquela questão, ninguém adivinha o futuro, né? Não dá para adivinhar o futuro, mas a energia em movimento das pessoas com quem eu convivo, das coisas que eu assisto, podem me trazer caminhos que me levem para o futuro que eu desejo, tá? Mais ou menos isso. E ele fala muito da questão da pergunta, né? É muito interessante você ter perguntas, você perguntar, você ser curioso. Porque quando você pergunta algo para alguém, quando você é curioso sobre um determinado assunto, você está aprendendo, aquilo é aprendizagem. E isso vai te ajudar nos teus possíveis projetos. Aí ele coloca aqui, es lo que Jung llamó sincronicidade, ou sincronia, tá? Então, há uma sincronia. El querer de la cuestión es como saber que es una contestación a mi pregunta e não imaginações minhas. Então, qual é a questão aqui? Como saber que é uma contestação à minha pergunta e não uma imaginação minha? Porque às vezes a gente divaga, né? A gente imagina, poxa, eu quero ser cantor. Então, eu imagino que, eu tenho a voz boa, alguém já disse isso. Mas será que é isso mesmo? Será que eu não preciso trabalhar a minha voz para que ela fique melhor? Né? Eu devo acreditar na primeira coisa que eu escuto ou eu devo perguntar, investigar, questionar, compreender? Tá? Aqui, la respuesta está en la reacción emocional. Si cuando lees esta frase, una amiga te dice una opinión, oyes esa canción o miras la escena de una película, te emocionas. Algo se te mueve en el interior, es una respuesta para ti. Conectar con el sentimiento y la intuición es mucho más certero que la explicación de la mente racional.
De hecho, estamos entrenados a arrogar la intuición por toneladas de discurso racional que impide el aprovechamiento de nuestra sabedoria interna e profunda que proviene del ser. Então, aqui ele coloca, tá, que é muito mais importante eu estar conectado com o meu sentimento e a minha intuição para, né, definir os meus passos, tá? Que é muito mais correto eu acatar o que vem de dentro, tá? O que vem da minha intuição, do meu coração, do que simplesmente pelo lado racional. Ah, alguém disse... Vocês já ouviram aquele termo, Maria vai com as outras? Pois é, a gente ouve muito, né, quando a gente é adolescente e até adulto também, né? Ah, tu é uma Maria, vai com as outras. Quer dizer que uma pessoa te diz, tu vai e faz. A minha avó dizia assim, quer dizer que se fulano se jogar no poço, tu vai e te joga também, né? Então a gente já ouviu muito esse termo. Ir pela cabeça do outro, a gente precisa ouvir o que o outro tem a nos dizer, o conselho, a orientação, principalmente dos mais velhos, de pessoas mais experientes, que já têm mais experiência, porém nós precisamos ouvir o nosso coração, tá? A nossa conexão com a sabedoria divina, né? Você se conecta com a tua religião e pede ajuda, né? Seja ela qual for. Eu tenho um projeto assim, como eu devo agir? Você ouve o externo, mas você ouve principalmente o teu coração, tá certo? Então, é disso que esse texto fala, tá? Então, o que é que nós vamos tirar dessa questão? O que está pedindo, tá? O que a UEMA de 2012 pediu para a gente? De acordo com o texto, se compreende que... Aí eu tenho as alternativas. O que ele quer? De acordo com o texto, o que dá para a gente compreender? Então, representações de lo que se pasa en nuestra mente puede decorrer de manifestações de lo que vivenciamos el dia a dia. Então, representações do que se passa na nossa mente podem estar ligadas a manifestações do que nós vivenciamos no dia a dia. El sueño, del cual se puede extraer información para la toma de decisiones, solo sirve se fuera devidamente interpretado, né? Aqui entra a questão da interpretação do sonho, e esse texto fala disso também. Tem gente que, eu sonhei com macaco, vai pro jogo do bicho e joga no macaco, né? Não tem essa associação? Vocês nunca ouviram? Pois bem, acontece muito isso. Tem gente que, eu sonhei com um acidente, né? Meu Deus, será que alguém da minha família vai sofrer? Você fica fazendo conjecturas, né? Você vai para o Google, o que é sonhar com água, né? Você vai para o Google, para o livro de sonhos, quem ainda tem livro de sonhos, antigamente era uma febre, se vendia muito, né? Quando eu era adolescente, tinha esses livros nas bancas de revistas para vender. Então, você vai lá, né? Sonhou com cobra, traição do namorado, né? Traição do amigo. Então, tem toda esse misticismo, tá? Então, aqui na segunda, me pergunta exatamente isso. Se o meu sonho, a partir do meu sonho, eu posso extrair essa informação para tomar uma decisão. Se isso só serve se for devidamente interpretado na íntegra. Outra, símbolos e señales puede contener respuestas a nuestras indagaciones. Símbolos e sinais podem conter respostas para nossas perguntas. La acción de incubar sueños es una reacción emocional para sacar de la mente explicaciones de la vida cotidiana. Então, a ação de investigar, de descobrir, de analisar os sonhos é uma reação emocional para que a gente possa, a partir da nossa mente, tirar da nossa mente essas explicações a partir da nossa vida cotidiana, né? El poder de la mente se relaciona activamente en el ejercicio de la intuición. Então, o poder da mente está relacionado diretamente com o exercício da nossa intuição. Bem, aqui eu pergunto para vocês, é correto o que se afirma em quais dessas alternativas, né? 1, 2, 3, 4 e 5, que é a alternativa A. É disso que o texto está falando? De todas essas coisas aqui? Da letra B, que compreende apenas
A1, A2, A3 e A5 solamente, tá? Somente ele tira a quarta, né? A quarta opção. Na letra C, a primeira e a segunda somente. Na letra D, a segunda, a quarta e a quinta somente. E a letra E, somente a primeira, né? Que é a representação daquilo que passa na nossa mente, que pode decorrer de manifestações do que nós vivenciamos em el dia. Bem, do jeito que eu esmiucei o texto para vocês, fica fácil responder essa questão, né? Está correto quem respondeu a alternativa A, porque todas essas opções que a gente leu aqui, elas estão relacionadas ao que o texto está nos dizendo, porque a pergunta é assim, de acordo com o texto, se compreende que. Então, esse texto, ele fala de tudo isso. Agora vem um macetezinho, né, dessa questão. Poxa, é um texto muito extenso, professora. Como é que eu faço? Nesse caso aqui, eu tenho que ler o texto. Por quê? Às vezes a gente vem só no enunciado da questão e daí vai buscar a resposta no texto. Eu venho aqui nas alternativas que estão aqui e vou para o texto. Aí fica fácil. Tá certo, galera? Então, fiquem bem atentos numa questão de interpretação textual. Porque muitas vezes, no título, você já sabe o que o texto fala. Outras vezes, você precisa vir apenas no enunciado da questão. Nesse caso aqui desse exemplo, nós estamos lendo todas as alternativas que a questão está me dando para daí eu conseguir fazer a tradução do texto desde que eu tenha conhecimento vocabular, certo? Observem que eu não traduzi o texto na íntegra, eu fui pegando as partes principais, eu fiz a leitura na íntegra, tá? E é assim que funciona. Por hoje a gente fica por aqui.